Vamos ler a gloriosa palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler, vamos proceder à leitura até o versículo 32. Meus irmãos, prezadas irmãs, é uma alegria estar aqui mais uma vez na Assembleia de Deus em Curitiba, e eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite e rever grandes amigos. Eu estou vendo ali também a nossa querida irmã Madalena, que é também uma amiga de longa data, não que sejamos velhos, não é? Longa data que eu falo, alguns anos aí que nós nos conhecemos, por graça de Deus, e a irmã Madalena, ela só me pediu, eu quero rapidamente aqui, antes de entrarmos propriamente na exposição desse texto sagrado, tão conhecido de todos, a irmã Madalena está ali, tem a nossa loja da CPAD, a irmã Madalena é a gerente no estado do Paraná, a CPAD está aqui em Curitiba, mas a nossa irmã Madalena atende todo o Paraná, e ela está aqui na frente também, na saída aqui, com alguns livros, que eu vou só mostrar aqui para os irmãos, porque é uma série que nós estamos escrevendo, uma série denominada Pregadores da Bíblia. Então, aqui em ordem cronológica temos João Batista, o pregador politicamente incorreto, tem também Pedro, o primeiro pregador pentecostal, você sabia? Alguém pensa que o pentecostalismo começou aí há pouco mais de 100 anos, não. O reavivamento da fé pentecostal começou ali, mas nós que somos pentecostais sabemos que nós derivamos a nossa doutrina, na verdade as verdades pentecostais são verdades bíblicas, não é? Então Pedro foi o primeiro pregador pentecostal. Barnabé, o pregador de fé e obra. Você sabia que Barnabé é pregador? Muita gente pensa que Barnabé não era pregador. E que pregador foi Barnabé? Barnabé, pregador de fé e obras. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Você sabia que Estevão foi o primeiro apologista do Evangelho? Filipe, o primeiro evangelista da igreja. E, finalmente, o mais recente livro a ser lançado dessa série, o lançamento do momento, é Paulo, o príncipe dos pregadores. Meus irmãos, eu quero nesta noite, segundo a graça do Senhor, neste culto de ceia do Senhor, fazer uma rápida exposição, uma explicação desse texto que nós lemos tantas vezes, às vezes a gente até lê e se torna uma coisa costumeira, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não é porque um versículo é conhecido, uma passagem é conhecida e que nós sabemos até de cor, que esse texto não tem a mesma validade, a mesma importância do que aqueles textos que não são tão mencionados, não são tão conhecidos. Eu quero nesta noite chamar a atenção dos irmãos para algumas verdades aqui contidas nesse texto sagrado. Os irmãos sabem que a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela foi escrita durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo fez pelo menos 5 grandes viagens. A gente na escola dominical às vezes estuda apenas 3, mas a quarta viagem de Paulo, apesar dele estar sendo naquele momento conduzido como um preso do Senhor, ele, claro, o próprio nome já diz, preso do Senhor, ele estava a serviço do Senhor, tanto que houve aquele problema na embarcação lá, quando ele estava indo para a Itália, conduzido como preso, e ele acabou parando em Malta, e lá em Malta, Deus usou Paulo poderosamente, porque a agenda de Paulo, nós sempre repetimos isso, estava nas mãos do Senhor. É maravilhoso a gente ver hoje em dia, não vai aqui nenhuma crítica, nenhum desdouro a quem faz isso, mas é comum ver hoje nas redes sociais, não é? Os cantores, os pregadores, colocam lá agenda aberta. Claro, não estou criticando isso. Não tem problema você estar com a sua agenda aberta, mas muito mais importante do que a agenda estar aberta, é a agenda estar nas mãos do Senhor. E era o caso de Paulo.
Prova disso que ele, na segunda viagem, queria pregar lá na Ásia. O Espírito Santo disse não, na província da Ásia, porque ele já estava ali na Ásia Menor, já estava no continente asiático, porque a Ásia, em geografia bíblica, claro, designa 3 lugares diferentes: o grande continente asiático, a Ásia Menor, que é grande também, mas em relação ao grande continente asiático é chamada de menor, ou Anatólia. E existe também a província da Ásia, que dentre tantas províncias romanas, estavam dentro da Ásia Menor. Quando a Bíblia menciona, inclusive, aquelas 7 igrejas da Ásia, eram 7 igrejas na província da Ásia, citadas ali em sentido horário, a partir de Éfeso, porque Éfeso era a cidade mais importante, não era a capital ainda, a capital à época era Pérgamo. Éfeso viria a ser a capital 100 anos depois, mas à época já era a cidade mais importante. E Paulo, na segunda viagem, queria se estabelecer lá, mas o Espírito Santo disse não. Queria ir para a Bitínia, o Espírito Santo disse não. E dali a pouco ele recebeu uma revelação da parte do Senhor. Ele viu um homem que certamente pelos trajes ele identificou que era da Macedônia, mas isso logo se confirmou, porque o próprio homem disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, cuja agenda estava na mão de Deus, ele atravessou o mar Egeu, foi lá para a Macedônia e começou a pregar o evangelho lá em Filipos. E havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. O coração dela se abriu, Deus abriu o coração dela. Paulo continuou pregando o evangelho. Dali a pouco ele desce para Tessalônica, depois vai para Bereia, e lá também vai mais a sudeste, desce lá também para Atenas, depois vai para o sul, para Caia, mais precisamente para Corinto. E logo o evangelho, a mensagem pentecostal, especialmente atinge toda a Europa. E tendo a mensagem pentecostal, tendo atingido a Europa, foi para a América do Norte, e da América do Norte veio para o Brasil. E é por isso que nós estamos aqui hoje, dando glória e aleluia ao maravilhoso nome do Senhor. Mas Paulo esteve em Corinto na segunda viagem, e na terceira viagem, quando ele estava ali em Éfeso, ele se estabeleceu em Éfeso, ficou ali 3 anos na província da Ásia, e ele escreveu 2 cartas aos Coríntios. A primeira se perdeu, que ele menciona lá em 1 Coríntios capítulo 5. Deus não quis que essa carta, essa primeira, constasse do texto sagrado, do cânon sagrado. Então ele escreveu uma segunda, que no nosso caso, para nós, é a primeira. Ele escreveu 2 cartas em Éfeso. Claro que a segunda carta aos Coríntios já seria a terceira, que foi escrita na Macedônia. Em Éfeso, ele escreveu 2, a primeira que se perdeu, e a segunda, que na verdade é a primeira. A terceira seria a segunda, que é a nossa segunda. Nessa primeira carta, que é a segunda no caso, não é? Paulo transmitiu várias instruções aos crentes de Corinto. O seu propósito, na verdade, era tratar de sérios problemas e pecados até da igreja de Corinto, bem como aconselhar, ali doutrinar os crentes sobre variados assuntos. E ele tomou conhecimento por escrito, ele recebeu informações daquela igreja, e ele então resolveu orientar. Ele que já havia passado por aquela igreja, conhecia os crentes de Corinto, ele então fez essa primeira carta, sabendo que havia grandes problemas ali. Um dos maiores problemas, talvez o grande problema que havia na igreja de Corinto, é que ali havia muitas facções, muitos partidos. Havia ali pelo menos 4 partidos, ou 4 facções, porque na época eram 3 os grandes pregadores conhecidos, além do próprio Paulo, que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, ele mesmo disse: eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Era um grande pregador, o maior pregador, sem dúvida, o príncipe dos pregadores, porque ninguém recebeu uma chamada como a de Paulo. A Bíblia diz que ele foi chamado para ser um vaso escolhido. Jesus mesmo quem disse: ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, não somente diante dos judeus, diante dos gentios, mas também diante dos reis. Pedro foi um grande pregador, um grande apóstolo, mas ele não recebeu a chamada para levar a palavra diante dos reis. E Paulo pregou lá para o rei Agripa II,
que muita gente até diz que não era um rei, tinha status de rei, mas tudo indica também que Paulo pregou para o próprio Nero. Quando ele foi para Roma, a Bíblia não menciona isso, mas alguns historiadores destacam que Paulo possivelmente teve a oportunidade de levar o evangelho ao próprio Nero, que era o César naquela ocasião. Quando Paulo apelou a César, veja, o César era Nero. Nero que depois se tornou um grande perseguidor da igreja, mas naquela época ele até ajudou Paulo nesse sentido, porque Paulo teve 2 anos de liberdade ali para numa residência receber pessoas e pregar o evangelho livremente, como Lucas menciona ali no capítulo 28 de Atos. Mas meus queridos irmãos, o que eu quero destacar nessa noite é que havia muito problema em Corinto. 4 partidos havia lá, porque haviam 3 pregadores, havia 3 pregadores, como mencionei. Paulo, que era o principal pregador, Cefas, ou seja, Pedro, que era um homem que tinha andado com Jesus, também um grande pregador. Em Atos se mencionam 4 sermões de Pedro, um grande pregador usado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Mas também havia um terceiro pregador muito conhecido à época, Apolo, que era poderoso nas Escrituras, e a essa altura também, embora a Bíblia não mencione diretamente, ele também já era um pregador pentecostal, porque a Bíblia diz lá em Atos do capítulo 18, que Deus usou um casal, Priscila e Áquila, para explicar para Apolo, ponto por ponto, a doutrina pentecostal, que à época Apolo ainda não conhecia. Então em Corinto, 3 pregadores eram muito conhecidos, e isso ajudou, era uma igreja carnal, para que se formassem partidos em torno desses homens. Mas na verdade não eram só 3 partidos, havia 4. Havia um partido que dizia, eu sou de Paulo, e outro partido dizia, eu sou de Apolo, mas tinha um terceiro que dizia, eu sou de Cefas, mas também tinha um partido que dizia, eu sou de Cristo. Esse era o pior partido que existia, porque na igreja ou estava Paulo quando pregava, ou estava Apolo, ou estava Pedro, e aqueles que diziam que eram de Cristo, eram justamente os que nós poderíamos chamar hoje dos desigrejados. Eu não vou para a igreja, Paulo, eu não gosto de Paulo, eu não gosto de Pedro, eu não gosto de Apolo, e nem daqueles outros pregadores, o meu negócio é Jesus. Era o pior grupo que existia, porque Paulo também chamou esse grupo de pessoas facciosas, que formavam esse grupo. Eram 4 facções, então Paulo ali teve que mandar uma carta, e explicando, e ajudando, e havia também problemas quanto à ceia, porque a ceia perdera o sentido espiritual. A ceia para aqueles crentes de Corinto era ali uma reunião, meus irmãos, sem grande interesse pelas coisas espirituais. Havia exibicionismo, desprezo para com os pobres, até embriaguez. Irmãos, e as pessoas chegavam, já iam comendo, e aqueles que tinham mais posses, traziam um pão maior do que do outro para se exibir, um pão grande ali e tal, para humilhar o outro que não tinha tantas condições, porque havia uma festa ali que era conhecida antes da ceia do Senhor, e por isso que Paulo disse, olha, quando os irmãos se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, é um momento especial, não é para comer, não é para se banquetear, e também vocês devem esperar uns pelos outros, ou seja, foram instruções específicas para aquela igreja, que eu acabei nem lendo aqui, porque eu quero, na verdade, me concentrar naquilo que é para toda a igreja, porque você sabe, tudo que foi escrito ali para a igreja naqueles dias, até mesmo as palavras de Jesus para a igreja nascente, para os seus discípulos, é extensivo a nós, porque nós somos a mesma igreja. A igreja que começou no 1º século, ela continua, nós fazemos parte daquela igreja. Agora, é claro que existem algumas especificidades que foi para aqueles dias, e isso aí a gente identifica pelo contexto, e não precisa ficar aqui tentando aplicar para os nossos dias, porque a gente percebe logo que era para eles. Então eu fiz questão de ler aqui os versículos 23 a 32, porque isso é para toda a igreja do Senhor. Serviu, claro, para os destinatários originais, a igreja de Corinto,
mas também se aplica a nós nesta noite. E Paulo foi muito claro, ele disse: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e ele começa a explicar, ele começa a explanar o assunto. E meus irmãos, nesta noite, aquela mesma doutrina que Paulo apresentou aos crentes de Corinto, se aplica a nós, que estamos aqui ao redor da mesa do Senhor, para participar deste momento tão especial. E pelo menos 6 lições importantes nós encontramos aqui, nessas instruções de Paulo. 6 instruções, claro, de maneira geral, poderíamos encontrar outras, se fôssemos pormenorizar, mas como o tempo nem permite isso, é uma rápida exposição. Eu vou citar aqui 6 verdades, 6 lições, 6 instruções importantes contidas neste texto sagrado que acabamos de ler. A primeira instrução, claro, evidente, está diante dos nossos olhos, é que a ceia do Senhor é uma ordenança. A igreja tem 2 ordenanças. Quais são elas? O batismo, porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: ide, ensinai as nações, ou numa tradução mais literal, ide, fazei discípulos de todos os povos. Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, uma primeira ordenança é o batismo em águas. Foi Jesus quem deixou esta ordenança para a igreja. Mas outra ordenança é justamente a ceia do Senhor. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Veja, Paulo, inspirado por Deus, ele se refere àquilo que João e todos os evangelistas, na verdade, mencionam, mas João pormenoriza, lá nos capítulos 13 a 17, até mesmo o último sermão de Jesus. O último sermão, a última pregação de Jesus na terra, que foi, na verdade, uma conversa com os seus apóstolos. Meus irmãos, é registrada por João, a partir do capítulo 13, quando Jesus ali primeiro lava os pés dos seus discípulos, e quando ele chega em Pedro, Pedro disse: de maneira nenhuma me lavará, Senhor. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, então lava o corpo todo. Pedro era muito afoito, não é? E Jesus disse: não, Pedro, por enquanto não precisa tudo isso não. E Jesus continuou dando instruções, e veio a última refeição, conhecida como a última ceia. Na verdade foi a última refeição, porque a ceia, a rigor, não é? Ceia como nós conhecemos aqui, a ceia do Senhor, foi na verdade a primeira, porque ali Jesus instituiu a ceia. Agora, ceia no sentido de refeição, claro, foi a última com seus discípulos. E ali teve o primeiro caso de um crente que participa indignamente daquele momento, que foi o caso de Judas. Que Judas então saiu, Satanás encheu antes o seu coração, e ele saiu, ali a traição na verdade já estava em curso, e Satanás entrou no seu coração, para que Judas ali consumasse aquela traição contra o nosso Senhor. Mas então Paulo se refere àquela noite em que Jesus foi traído. A noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E aí já vem então a segunda lição. Eu não vou me deter aqui na primeira, mas vamos para a segunda. Qual é a segunda? A segunda é que a ceia do Senhor é um culto em memória da obra gloriosa, a obra expiatória, a obra vicária, a obra substitutiva que Jesus realizou. Irmãos, nós não podemos participar de um culto como este de maneira desapercebida. Nós não podemos ficar num culto como esse completamente desligados.
pensando talvez em algum compromisso, em algum jogo de futebol, em algum programa de televisão. Não, este momento é um momento especial em que nós nos reunimos na presença do Senhor para oferecer-lhe um culto em memória daquilo que Jesus realizou. E que obra maravilhosa, não foi aquela que Jesus realizou, é um memorial. Fazer isto em memória de mim, disse o Senhor, fazer isso todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, disse ele, é para fazer em memória. Não devemos estar desapercebidos, mas em total meditação, concentrados, lembrando da cruz, lembrando do que Jesus fez. Porque, irmãos, na cruz, Jesus alcançou uma grande vitória. Foi na cruz. Claro que nós muitas vezes nos lembramos da ressurreição. A ressurreição foi a consumação da obra expiatória. Mas é interessante que o ponto alto, o ponto ali que merece maior destaque, e que inclusive no céu haverá um cântico em relação a isso, porque Jesus, com a sua morte, com o derramamento do seu sangue, ele comprou para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação. Nós temos que nesta noite estar como que diante da cruz, contemplando a obra que Jesus realizou, contemplando Jesus e nos concentrando para ouvir aquele último brado que ele deu na cruz. Porque a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que Jesus triunfou na sua morte. É interessante que alguns pregadores, parece que, graças a Deus, de uns tempos para cá, pararam de fazer isso, mas houve um tempo em que muitos pregadores faziam uma encenação e diziam, olha, Jesus morreu, e quando Jesus morreu, o inferno fez festa, o inferno começou uma grande celebração, uma grande festa, vencemos, Jesus morreu. Mas muitos pregadores diziam, não, mas aí dali a pouco, quando o diabo e os demônios estavam festejando, eles começaram a ouvir passos fortes, e os pregadores, há alguns anos faziam isso, eles imitavam o som dos passos de Jesus, bum, 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 Jesus foi chegando, e dali a pouco o inferno estava em festa, mas Jesus chegou lá para estragar a festa no inferno. E alguns pregadores diziam até que Jó estava lá, e diz que Jó deu uma cotovelada no diabo, e está vendo? Eu não te falei que o meu Redentor vive? E diz que Jesus foi lá no inferno, tomou as cadeias do diabo lá no inferno, tomou as chaves do diabo, abriu as nossas cadeias e nos resgatou lá no inferno. Coisa nenhuma, meu irmão, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus venceu na cruz. Quando Jesus morreu, o inferno ficou apavorado. Quando Jesus morreu, Satanás ficou apavorado. Porque lá em Colossenses 2 está escrito que ele triunfou na sua morte, e tendo despojado principados e potestades, ele os expôs publicamente. Foi na cruz que Jesus venceu, foi na cruz que Jesus deu brado da vitória, foi na cruz que Jesus disse, está consumado. E quando ele entregou seu Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Aquele véu que na verdade era uma cortina de algumas polegadas, que não podia ser rasgado através das mãos. De acordo com os entendidos, era necessário que bois, juntas de bois, puxando de um lado e puxando de outro, rasgasse aquele véu. E outra, era rasgado de baixo para cima. Eles puxavam para rasgar de baixo para cima. Só que quando Jesus deu o brado da vitória e entregou seu Espírito ao Pai, o véu não se rasgou de baixo para cima, o véu se rasgou de alto a baixo, de cima para baixo, como que indicando que a iniciativa para a salvação do pecador vem do alto, vem do céu, vem de Deus. O caminho está aberto, e agora nós podemos entrar pela porta. Oh, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Será que isso não te comove nessa noite? Você não está aqui para passar tempo,
Você não está aqui para preencher um espaço na sua agenda, ou para o pastor ver que você veio para a ceia. Não, você está aqui para participar de um culto em memória da morte do Senhor. Portanto, irmãos, aleluia, uma segunda mensagem contida neste texto, uma segunda verdade, uma segunda lição é que o culto da ceia é um culto em memória da obra gloriosa que Jesus realizou. Mas uma terceira lição é que a ceia é também um culto. Veja como a ceia é importante. Alguém despreza a ceia, mas a ceia é também, sabe o que? Meus irmãos, um culto para renovarmos a nossa esperança de que Jesus voltará. Aleluia! Porque Paulo, inspirado por Deus, ele disse: todas as vezes que comerdes esse pão, ali, claro, são as palavras de Jesus através de Paulo. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, até que Jesus venha. Nós estamos na presença dele. E a ceia é um ótimo momento para nós nos lembrarmos da obra expiatória, ou seja, olhamos para o passado, celebramos em memória do Senhor, mas também estamos olhando para o futuro, também estamos pensando no futuro glorioso da igreja, porque o Senhor Jesus há de voltar. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles, arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A ceia, portanto, é um culto para renovarmos nossa esperança de que Jesus voltará. Mas, meus irmãos, uma quarta verdade contida nesse texto é que a ceia é um culto para quem está em comunhão com Deus. Ceia não é comunhão, ceia é para quem está em comunhão. Então Paulo deixa muito claro, ele explica isso, glória a Deus. Ele disse inclusive que nós não devemos participar indignamente, porque ele disse: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia! E como nós mencionamos, o primeiro a participar desse momento indignamente foi o próprio Judas, que traiu o Senhor. E nós vimos o que aconteceu com ele. Meus irmãos, nós não devemos participar indignamente deste momento tão especial. A ceia do Senhor é um culto para quem verdadeiramente está em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja. Mas uma quinta verdade é que a ceia do Senhor é um culto para você fazer um autoexame. É um momento oportuno. Não existe um culto em que você possa fazer um autoexame como a ceia do Senhor. Claro que você pode fazer esse autoexame a qualquer momento, mas na ceia, dada em razão das características dela, que eu já tenho aqui mencionado, meus irmãos, um momento especial. Por isso Paulo usa o imperativo para dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja, examine-se, nós devemos nos examinar, devemos fazer um autoexame. Mas, irmão Ciro, afinal de contas, o que é examinar-se a si mesmo? Examinar-se a si mesmo não é examinar a vida dos outros. Há muito crente que examina a vida dos outros, mas a Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Examinar-se a si mesmo também não é comparar-se com os outros, como aquele fariseu da parábola, quando Jesus contou aquela parábola dizendo que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, talvez num local estratégico ali, para que alguém o visse, ele batia no seu peito e dizia: ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos. Não sou nem como esse publicano que está aqui ao meu lado. Eu, Senhor, jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu e mais eu. Isso era o fariseu, mas o publicano, diz a Bíblia, não tendo coragem de erguer os olhos para os céus, em humilhação, ele batia no seu peito e dizia: ai de mim, pecador, tem misericórdia de mim. Ai de mim, pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E Jesus concluiu a parábola dizendo que esse publicano, ele foi para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Examinar-se a si mesmo não é comparar-se com os outros. Examinar-se a si mesmo não é confiar no próprio coração, porque enganoso é o coração do homem. E nós não podemos confiar no coração nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Como assim, irmão Ciro? Há pessoas que às vezes acham que estão com tudo, confiam no coração. Eu sou importante, eu sou fulano de tal, eu agora estou estudando e tenho uma grande formação e tal. E a pessoa já se sente às vezes a 4ª pessoa da trindade. Estou aqui falando contra estudo, porque se eu falar contra isso, eu estou falando contra mim mesmo. Mas às vezes há pessoas que começam a se sentir importante, fazem uma viagem e tal, ou vão pregar em determinado lugar, e dali a pouco já começam a se sentir muito importantes, e etc. E começam a confiar no seu coração, como Sansão, que achou que ainda estava com tudo, mas o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Mas há casos também em que Jesus já perdoou, a pessoa já foi perdoada, mas ainda o coração a condena. Por isso nós não podemos confiar no coração. E por isso que o apóstolo João disse: filhinhos, se o vosso coração ainda vos condena, maior é Deus do que o vosso coração. Aleluia. Nós temos que confiar no perdão de Deus também. Às vezes nós ficamos achando que nós ainda estamos devendo alguma coisa. Não, meu irmão, não, minha irmã. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso, examinar-se a si mesmo não é confiar no próprio coração. Examinar-se a si mesmo também não é basear-se no passado. Eu citei aqui o exemplo de Sansão, e muita gente se baseia no passado. No passado eu fiz, no passado eu preguei, no passado eu viajei, estudei e fui para tal lugar. Mas e hoje, meu irmão? E hoje, minha irmã? É hoje que importa. É hoje que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo para você: examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar. Mas, irmão Ciro, então se examinar-se a si mesmo não é examinar a vida dos outros, não é comparar-se com os outros, não é confiar no próprio coração, não é basear-se no passado. O que é examinar-se a si mesmo? Examinar-se a si mesmo é colocar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está diante de ti, sonda-me, ó Deus, como disse o salmista: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Porque Deus, irmãos, Ele tem essa sonda, mas Ele também tem um prumo. Ele falou para o profeta: eu vou passar com esse prumo no meio do meu povo. Deus tem o espelho da sua palavra, Deus tem a balança, e a balança de Deus pesa espíritos, pesa a intenção do coração. Deus tem como se fosse o raio-x. Aliás, o raio-x está até obsoleto em muitos casos, mas é como se Deus tivesse a ressonância magnética, a tomografia computadorizada. Nada passa diante dos olhos do Senhor. Tudo está nu e patente diante daquele com quem temos de tratar. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Coloque-se diante do Senhor. É Ele quem vai te responder como você está. Clame a Deus, busque a Deus: Senhor, aqui está a minha vida. Mas veja que interessante, a última verdade: a ceia do Senhor é um culto de reconciliação com Deus. Também, porque a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma. A Bíblia não diz: examine-se e vá embora. Se você não tem condição, se você é indigno, vá embora. Não é isso que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: examine-se. E se você perceber, ao olhar para o espelho da palavra de Deus,
quando o prumo de Deus passar, quando Deus te sondar, e você perceber que alguma coisa não está agradando a Deus, você se lembrar de alguma coisa que você fez, o que a palavra de Deus está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Em outras palavras, reconcilie-se com Deus. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Se você está aqui e você, ao examinar-se pelo Espírito Santo, por meio da ajuda do Espírito Santo, você percebe que alguma coisa não vai bem, você tem que se reconciliar com Deus. Essa é outra verdade importante, aleluia. Não é para continuar no erro, aleluia, mas é para você fazer esse autoexame e se consertar diante do Senhor, porque aqueles que não fazem isso, Paulo é muito claro ao dizer: é por causa disso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Mas se você não quiser continuar nessa condição, se você quiser, na verdade, receber a renovação do Senhor, se você quiser receber o perdão do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, esta é uma noite oportuna. Examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Conserte-se com Deus, peça perdão, humilhe-se diante do Senhor, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. O Senhor também diz na sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.